Cara, tem coisa, mano. Será que vai dar tempo? Deixa eu ver lá. Depois a gente quebra a aula em 2. Salve, salve, meu povo. Buenas noches. Buenas noches, meu povo. Vamos entrando, vamos... Opa, peraí, não pode ficar aqui. Vamos nos acomodando para a gente começar a nossa aula de mais uma quinta-feira. Hoje o assunto é bom, hoje o assunto é forte, hoje o assunto é intenso. A gente vai falar sobre duas coisas que impactam demais o resultado da galera aí para um próximo nível, a tirar os seus projetos do papel, a começar a realizar de fato, tá? Então recomendo bastante aí que vocês peguem, sempre eu falo isso, tá? Sempre falo isso, recomendo demais que vocês peguem papel, caneta, se acomodem pra gente começar e destruir esses dois tópicos que é comodismo e vitimismo, tá? Então se hoje você tá passando por isso, se você tá passando por um processo de vitimização, um processo, sabe, de comodismo, onde você tá ali confortável no seu mundinho e não consegue crescer, não consegue conquistar coisas novas, seja se você já conquistou alguma coisa, se você não conquistou nada ainda, essa aula vai ser muito importante para você, tá? Essa aula vai ser muito importante para você. Como eu sempre falo, é uma aula profunda, é uma aula que vai ser bastante impactante para vocês. Essa semana essa semana tá intensa para mim de conteúdo, tá rolando um workshop lá, o pessoal já tá assistindo as aulas e eu tô trazendo outros conteúdos que suportam todo o workshop. Fala, Fabião. José, tamo junto, como fazer renda, vamos que vamos. Pessoal, como sempre, vocês já sabem, né? Papel e caneta na mão, 1 minutinho, a gente já começa, desativa os comentários e eu quero só que vocês foquem no conteúdo e mais nada. A gente está mudando cada vez mais a estrutura das aulas aqui toda semana para realmente trazer um conteúdo transformador que a pessoa consiga virar algumas chaves e já começar a executar e ver resultado no mundo real e não só ficar aqui trazendo balela, um monte de coiseira, um monte de papinho furado. Essa não é o meu objetivo, tá bom? Então boa noite para todo mundo que tá aí. Quem estiver aqui comigo, tenho certeza que vai virar grandes chaves e amanhã já vai ser uma pessoa completamente diferente, pelo menos com relação a esses dois tópicos que é como massacrar, como destruir o comodismo e o vitimismo, beleza? Então vou aqui desativar os comentários, se preparem, coloquem os cintos, peguem papel e caneta pra gente começar a debulhar e a massacrar esse conteúdo, beleza? Tô aqui já com algumas anotações pra mim não me perder no conteúdo, porque é bastante coisa que a gente vai falar hoje, tá? E vai ser foda, vai ser muito bom, beleza? Bora começar. De novo, só para lembrar todo mundo, quem não viu, quem não tá sabendo e tal, o workshop tá no ar, tire seus projetos do papel, corre lá para ver as aulas, já tá a aula 2 no ar, já tava a aula 1, muita gente já viu, a aula 2 o pessoal tá assistindo e amanhã vai a aula 3. Amanhã a aula 3 tá sensacional, tava revisando ela aqui agora com o Diego, ela vai ao ar e ela tá com 35 minutos, né? Então um conteúdo bem forte, muito denso. Se você pegar o que tiver lá e aplicar, cara, é batata, tá? Aviso rápido, tá? Só pra gente começar. Pessoal, sempre como eu digo, tá? Existem aqueles 3 tipos, aqueles 3 níveis de pessoas nessas aulas, nessas lives. E eu quero principalmente 2 tipos de pessoas que permaneçam aqui, tá? Primeiro aquele tipo de pessoa que são os amadores, são os haters, aquele que só tá aqui pra, sabe? Pra duvidar, enfim, só tá aqui pra fazer baderna. Provavelmente não vai ficar por muito tempo. O segundo nível são dos aprendizes. Eu sei que tem bastante gente que são aprendizes ainda, que só tá aqui para aprender mais coisa e aprende e cria aquela obesidade mental. Então eu quero trazer essa galera e trazer para um próximo nível que eu chamo de fazedores. Pessoas que aplicam, que fazem, colocam no mundo, aprende uma coisa, vai lá e aplica, aprende outra, vai lá e aplica, esses são os fazedores. E aí sim, o quarto nível, que aí já é para as pessoas que estão jogando um outro jogo que é dos realizadores. Quando você para só de fazer muitas coisas e até, né, quando você é fazedor você até tem algum resultado, mas cara, quando você vai para o nível de realizador, o jogo muda, aí você começa a realizar com muito menos esforço, você faz muito mais coisa. Essa é minha proposta, tá?
então bora. E esses dois assuntos têm tudo a ver com quem quer começar a realizar mais, para quem quer conquistar coisas que não está conseguindo conquistar. Existe uma ciência por trás, existe toda uma estrutura lógica que fala e que mostra por que pessoas conseguem e outras pessoas não conseguem. E essa é a minha grande missão, estudar o que faz uma pessoa no começo de qualquer jornada ela ser muito, mas muito mais efetiva, sabe? Aplicar e fazer e colher resultados muito mais rápido do que a grande maioria. Enquanto uma pessoa para tirar um projeto do papel demoraria 5, 6, 7 anos, como eu vejo assim, sabe? Na vida real, no dia a dia, isso acontecer, você conseguir tirar em 1, 2 anos, quiçá, o seu projeto. Então tem ciência por trás. E comodismo e vitimismo, se você não eliminar isso da sua vida, cara, provavelmente você não vai conseguir chegar muito longe. Provavelmente você vai nadar e morrer na praia, tá? E são duas coisas extremamente conectadas. Bom, vamos lá. Comodismo, vamos começar pelo comodismo, porque eu acho que, antes de mais nada, a gente tá vendo que a gente tá numa geração dos acomodados, uma geração de pessoas que tá gostosinho, que tá confortável aquilo que ele tá recebendo. E quando eu falo no sentido de conforto, tá, pessoal, existem dois grupos. Tem aquelas pessoas que já conquistaram alguma coisa, ou seja, uma pessoa que está no concurso público, já ganha os seus 7, 8 mil reais, já está com o seu carro, já financiou a sua casinha, já financiou o seu apartamento, está com um relacionamento ali mais ou menos, que já conquistou um certo tipo de resultado, está na média, né? É mediano e está ali confortável. Aí ele não quer mais sair daquela bolha, porque tem muito medo. E o segundo nível são de pessoas que não conquistou quase nada, está abaixo da média, está com um salário muito medíocre ainda, está com um resultado na saúde muito baixo, está com um relacionamento ruim, enfim, falido em vários aspectos. Então existem esses dois níveis. Você agora tem que parar e refletir. Qual que eu tô? Eu já colhi algum resultado ou não? Nem isso eu fiz. Eu ainda estou naquele nível abaixo da média. Então, os acomodados são esses dois grupos. Então você pode estar em um quanto em outro. O ponto é que ser acomodado, se acomodar, faz parte da natureza humana. Faz parte da natureza humana. Então, assim, não é algo natural você sair da sua zona de conforto. Não é algo natural você se desafiar. Então, quando eu vejo às vezes palestra, conteúdo de gurus aí falando, saia da zona de conforto, assim, do nada. Cara, não é tão fácil quanto parece. Eu te entendo quando você diz, Hugo, tá bom onde eu tô, eu quero ficar aqui, sabe? Tá gostosinho. Cara, se você tá hoje estagnado na sua carreira, estagnado no seu relacionamento, estagnado no seu peso, no seu corpo físico, na sua saúde, e tá bom pra você, top, cara, segue em frente, seja feliz. Agora, o problema é se você tá estagnado e começa a reclamar da vida. Se você tá estagnado e não busca melhorar, tá? E saiba que todo o seu sistema, como eu estava falando, todo o seu sistema, seu cérebro, sua mente, tudo vai fazer com que você não gaste energia, ou seja, que fique na zona de conforto. O seu cérebro não quer que você conquiste metas, seu cérebro não quer que você ganhe mais, seu cérebro não quer que você compre carro, seu cérebro não quer que você troque de apartamento, seu cérebro não quer isso. Seu cérebro quer que você se alimente e economize energia. É isso que ele quer. Ele não vai fazer, meu cérebro não me ajuda, minha motivação não me ajuda. Não, ele quer te proteger. E proteção é economia de energia. Parando por aí, você já logo entende. Para você romper essa barreira do comodismo, entender que tem muito mais coisa por aí, você vai ter que lutar contra a maré. Você vai ter que lutar contra o seu sistema, contra a sua biologia, contra a sua biologia. É por isso que você olha um cachorro, por exemplo, sei lá, se você tem um cachorro, seu cachorro ele não se motiva, seu cachorro ele não fica correndo pela casa para treinar, para ficar mais forte, não. A hora que o cachorro não tem o que fazer mais, se alimentar ou brincar com o dono, ele vai deitar e vai ficar dormindo o dia inteiro. Por quê? O cérebro dele ele foi feito para economizar energia. Então todos os cachorros, os gatos, as tartarugas, tudo, eles são acomodados, eles são tranquilos. Já o ser humano ele consegue mudar isso, ele consegue perceber, cara, para chegar onde eu quero chegar, eu vou ter que romper essa barreira do comodismo, do conforto, do gostosinho, sabe, do quentinho ali, sabe? Aquela coisa ali padrão, você vai ter que romper isso. E como que eu consigo, né? Como que eu consigo identificar quando a pessoa está no comodismo? Você pode estar se perguntando, será que eu estou no comodismo? Será que eu tenho um pensamento de uma pessoa acomodada? Eu te faço uma pergunta, começo fazendo algumas perguntas, né, para entender isso. Hoje, como é que está a sua vida? Você começa a analisar, sabe? Como é que está a sua saúde? Como é que está a sua carreira? Você está há muito tempo num cargo só? Na sua empresa ou no seu projeto? Seu projeto está colhendo os mesmos resultados há bastante tempo? O seu corpo ele não muda, o seu relacionamento não tá evoluindo, o seu intelectual,
o seu nível de, sabe, de conhecimento do mundo, das coisas, o seu nível de maturidade está aumentando? Pare e se pergunta sobre isso. Se não, você já começa a responder, putz, não. Provavelmente você está acomodado. A gente ouve também algumas frases de pessoas que estão no nível de comodismo, daquele sentido, tá bom, do jeito que tá, sabe? Isso daqui é melhor do que nada. Não quero buscar desafios não, vai que não dá certo. É aquela pessoa que ela tá com medo, sabe? Ela tá com medo. E eu tenho uma notícia que você já sabe. Isso que eu vou te falar agora não é novidade pra você. Cara, o mundo, ele é um mundo de infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Eu não estou dizendo aqui pra você que tudo é fácil, tudo é lindo, tudo é rosas, tudo é pôneis, né? Um mundo encantado que tudo vai dar certo. Não, as possibilidades existem. Você transformar uma oportunidade em uma realização, aí são outros 500. É o que, ao decorrer de tudo isso, você vai aprender. Que é possível. Mas se você não se convence, se você não entende que é totalmente possível, você não dá o primeiro passo, que é de ver a possibilidade de mudar a sua realidade. Então, esse é o primeiro ponto, é você identificar, será que eu estou no nível de comodismo e saber que tem sim, tem muita possibilidade de você explorar e basta você, tá disposto a pagar esse preço, tá? Disposto a pagar esse preço. E uma coisa que me assusta muito, tá, pessoal? Me assusta muito. A quantidade de pessoas jovens que já estão acomodados. Eu vejo amigos meus com 25, 26, 27, 30, 32 anos que estão acomodados. Chegou num ponto da carreira que não faz mais nada. Não faz um curso, não faz uma faculdade, não tenta mudar de empresa, não tenta galgar um cargo novo. Uma pessoa que quer começar a empreender, ela fala, eu tô com 30 anos, cara. Puta, eu vou começar a empreender, velho? Não, deixa quieto, cara, eu não vou tentar. Ou seja, a pessoa já ela se conformou, né? O comodismo e o conformismo, eles andam lado a lado. A pessoa começa a se conformar, aí ela começa a falar, criar uma narrativa onde ela cabe naquela narrativa, ou seja, ela fala, não, é difícil, o mundo é assim mesmo, tudo que Deus já tinha que ter dado, se desse para ter dado certo, já ia ter dado certo lá pros 20 e poucos anos, agora, putz. Então, cara, tem gente com 32 anos, 33 anos, tá desistindo da vida, se acomodou, sabe? Então, analisa por esse ponto também. Tem muito mais, tem muita gente jovem que, porra, você tá com 30 anos, cara, você vai viver lá até os 80, você tem 50 anos pela frente. Porra, 50 anos, velho. Você quer empreender? Muita gente que eu converso fala, eu quero empreender, mas não tenho coragem. E já é tarde demais. Porra, velho, você tem 30, 35, 40 anos que seja, você vai viver até os 80. Você tem mais 40 anos pela frente. Porra, para e pensa, sério. Para e pensa. Então, essa primeira reflexão que eu queria trazer para você, que o mundo ele tem muitas possibilidades, que não é fácil, tá? Que não é fácil, mas é totalmente possível, As dicas que eu posso te dar, assim, prática, eu sei que vocês gostam da prática, né? Da parte da diquinha, né? Tudo bem, vamos lá. Dicas para você sair do comodismo. Cara, começa a ter sonhos. Primeiro passo, tá? Começa a querer mais da vida. Começa a perceber que a vida pode mais, que você pode mais da vida. Que a vida é muito mais do que pagar a conta, do que vir para casa, ir para casa, assistir novela, assistir Netflix, esperar sexta-feira, ir pra balada, ir pra curtição, ir pra pegação, ir pro happy hour. Cara, a vida é muito mais que isso. Pode ser isso também. Pra quem gosta, eu gosto da minha cervejinha e tal. Pode ser, velho. Mas não é só isso. Pode ser muito mais. Pode ser muito além disso, tá? Então, primeiro ponto, tenha sonhos e metas muito bem estruturados e busque eles. Outra coisa, comece a se colocar à prova de pequenos desafios. Não vai começar com tudo. Pô, vi a live do Hugo, eu sempre quis empreender, vou pedir as contas e vou começar a empreender da noite pro dia. Porra, não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Tenha maturidade para entender o que eu tô falando. Então, comece aos poucos. O que eu posso fazer amanhã já com relação a isso? Eu tô muito acomodado. O que eu posso fazer? Você quer uma coisa boba? Muda de caminho do seu trabalho. Você faz sempre o mesmo maldito caminho para ir pro trabalho, seja de carro, de ônibus, enfim. Porra, muda, vai pela rua de cima, vai pela rua de baixo, sai mais tarde, sai mais cedo. Pô, não consegue ler um livro, finaliza um livro. Então assim, tenta começar a se desafiar a fazer coisas que não estão dentro da sua rotina, não estão dentro ali da sua zona de conforto. A gente já vai falar um pouquinho sobre zona de conforto. Então, comece a se desafiar mais.
Uma coisa que eu gosto muito também para você começar a expandir o seu nível de conformismo, comodismo, né, de aceitar as coisas como elas são, de falar que a vida é desse jeito, comece a se colocar em provas experiências. Provas era outra dica. Experiência. Comece a se colocar a novas possibilidades. Então, por exemplo, às vezes eu converso com pessoas e tem pessoas que falam assim para mim, não, eu não acredito que é possível enriquecer no Brasil. Não é possível, ainda mais que esse governo do Bolsonaro, nesse pós-governo Dilma, não é possível enriquecer, que tem que morrer, quem nasce pobre morre pobre, sabe, não tem que tentar nada, etc e tal. Pô, mas a pessoa ela não se dá nem ao prazer de perceber que existe uma outra realidade. Existe algo diferente, existe algo diferenciado. Eu aprendi isso recentemente, há muito pouco tempo, acho que nem um ano, a me colocar em experiências que eu não estava tão acostumado. Então, por exemplo, coisa boba, tá? Coisa boba. Pega um restaurante que você acredita que seja muito foda ali na sua cidade, onde você mora, que você sempre quis ir num almoço ou num jantar. Pega e se dá o prazer de uma única vez e se dá essa experiência. Se dá essa experiência de entender que o mundo ele é muito maior do que você imagina. Muito maior do que aquilo. Do que aquela sua casinha de conforto ali, de todo dia fazer a mesma coisa repetidamente. Cada vez que você se coloca à prova a novas experiências, isso vai expandindo o seu nível de consciência, o seu horizonte de conhecimento e de entender que o mundo pode ser muito mais. Parece muito simples isso, mas eu te desafio a fazer isso. Se coloque a novas experiências acima, é importante, tá? Acima do seu patamar. Não é você mudar a barraquinha de cachorro-quente que você come cachorro-quente todo final de semana. Coloque acima de uma experiência diferenciada que você não está acostumado, tá? É a nossa câmera que está gravando aqui. Para quem não sabe, quem é aluno nosso tem acesso a todas as nossas aulas gravadas em Full HD que eu faço, tá? Então entenda isso. Outro ponto muito importante. Agora, presta atenção no que eu vou falar agora, tá? Eu vou falar de zona de conforto. Zona de conforto. Zona de conforto. Preste atenção nisso e anota o que eu vou falar agora. Quebrar o nível de comodismo, tá? Quebrar o nível de comodismo e o nível de conformismo requer sair da zona de conforto. Isso é fato. Isso é fato. Você vai ter que aprender e a entender que o mundo, as coisas acontecem, as realizações acontecem. Não é clichê, tá? Por mais que seja, mas é realmente isso. Mas tem uma sacada aí, que eu já vou falar, tem um pulo do gato sobre zona de conforto. O mundo acontece fora da sua zona de conforto. Ponto. Você não vai conquistar muitas coisas dentro da sua zoninha de controle ali, ó. Dentro daquilo que você já é bom, daquilo que você já faz bem, daquilo que você sabe. Não vai, ponto, não vai. Tá, tudo bem, você pode até conquistar algum certo nível de resultado ali, mas nada muito expressivo, sabe? Vai ter um limite. Então entenda que existe a sua zona de conforto. Imagina aqui, ó. No meio entre a minha mão existe a sua zona de conforto. Você tá aqui dentro. Você tem que se desafiar a sair dessa zona de conforto. Você tem que ir além dela, aí é a zona de desconforto. Só que assim, muito além dessa zona de desconforto, existe a zona do risco, né? É a zona do extremo desconforto. É ali onde está o pânico, onde você trava, onde as coisas ficam completamente difíceis. Vou te dar um exemplo claro agora, para você entender. Imagina que você queira começar a falar em público, que você quer desenvolver essa habilidade da oratória e tal. A zona de controle é você ficar em casa, né, treinando na frente do espelho. Isso aí é a zona de controle. Você pode fazer isso pro resto da sua vida, que você não vai chegar muito longe. Você não vai ser um orador falando na frente do espelho. Você pode falar, cara, 8 horas por dia. Por dia. Antes de eu fazer meu primeiro workshop, eu achava que eu me comunicava bem em público. Quando eu tive ali a prova, né, 8, 9, 10 pessoas me olhando ali durante 3, 4, 5 horas, aí eu vi o que era realmente o campo de batalha. Então entenda. Isso é zona de conforto. Um pouquinho além, é você dar uma pequena palestra para 5, 6 pessoas, 7 pessoas. Isso daí é zona de desconforto, mas que você consegue controlar. Você consegue ter o controle daquilo, né? Já muito além disso, é você já se pôr à prova para uma palestra para 300, 500, 1.000 pessoas. Isso aí é zona de risco, é zona de pânico. Você vai travar. E aí muito pior, sabe o que vai acontecer com você? Você vai criar uma crença que vai te bloquear. Você vai criar uma crença. Você vai falar, caramba, eu não consigo. Óbvio, você não falava em público e do nada você quis falar para 1.000 pessoas. Então entenda, sair da zona de conforto não é tão fácil quanto parece. Não é falar, só se coloque à prova, como eu vejo muita gente falando. Não, cara, tem um jeito certo, sabe? Você tem que estar próximo ali da sua zona de conforto, sai um pouco dela, volta, sai um pouco, volta. Você vai fazendo esse gerenciamento.
Porque a ideia é você expandir a sua zona de conforto. Quanto maior fica a sua zona de conforto, melhor. Por exemplo, coisas para você... por exemplo, para mim, ao ano passado fazer live não estava dentro da minha zona de conforto. Não estava. Hoje a gente está na aula número 23, eu acho, 24 ou 25, por aí mais ou menos. A gente já fez 25 aulas, né, ao vivo e tal. E entrou dentro da minha zona de controle. Está dentro da minha zona de conforto. E se expandiu. Por exemplo, uma coisa que eu não faço muito é palestra, né? Nem tá dentro do meu core business e tal, mas para esse ano a gente vai fazer alguns workshops ao vivo e tal. Não tá dentro da minha zona de conforto, mas depois da 10ª, depois da 11ª, depois da 15ª, 30ª, minha zona de conforto vai se expandir e eu vou acoplar isso. Cara, começou a fazer sentido para vocês? É você expandir a sua zona de conforto? É expandir a zona de conforto, sabe? Abraçar o desconhecido aos poucos para não se frustrar e não criar uma crença que possa ser que ela te engula depois e você não consiga dar outros passos. Então é muito importante. Tudo isso que eu falei até agora, nessa primeira parte, né, é você sair do comodismo, é você estourar essa bolha de se desafiar, entender que tem muito mais além disso. Aí depois, acontece um fenômeno, né? As pessoas, elas entendem, beleza, eu entendi que eu estava muito conformado com a minha vida, com os meus resultados, aonde eu tô, com a minha família, enfim, tudo. E as pessoas começam a dar os primeiros passos. Vai lá, se coloca à prova, então se tem um projeto, começa a fazer alguma coisa, a pessoa quer ter um negócio online, por exemplo, ela vai lá e faz um vídeo para o YouTube, ela faz um post para o Instagram, ela faz uma live, só que aí ela começa a se pôr à prova, começa a aparecer os desafios. Começa a vir um primeiro desafio, um primeiro problema, um primeiro risco, um primeiro não, um primeiro erro, sabe? O que acontece? Essa pessoa naturalmente, a grande maioria pelo menos, tá? Começa a se comportar como vítima, mas muito como vítima. O que eu recebo, eu vejo assim, nas primeiras consultas, não, nas primeiras mentorias que eu faço com a pessoa, né, dos meus clientes, eu percebo que os 2 primeiros encontros, cara, é uma narrativa vitimista, sabe? É uma fala vitimista que chega a dar, sério, não é que chega a dar pena, mas você fala, cara, a pessoa primeiro precisa sair desse buraco. A pessoa sente pena de si mesmo. Então ela já entendeu que o mundo pode ser mais, que o mundo é de infinitas possibilidades e essas possibilidades tá ali de encontro para ela conquistar, para ela agarrar elas. Aí ela começa a agir, primeiros problemas ela já se sabe, não, ó céus, ó vida, nada é possível, tudo é difícil, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho carro, porque eu não tenho casa, porque meus pais não me ajudam, porque minha namorada... Puta, cara... Isso daí mina a sua energia. Mas mina assim de um jeito grotesco. E o primeiro ponto dessa questão vitimista é que você vai começar a contar historinhas para você. Que nem eu disse no começo. São narrativas, são histórias que você começa a justificar suas falhas. Então, por exemplo, você fala assim, eu não consigo ter sucesso em tal área. Porque eu não tenho recurso, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não nasci em família rica. Fulano de tal conseguiu porque ele tem os pais que ajudam. Eu não consegui passar naquela prova porque eu não tenho acesso aos melhores livros. Sabe, você começa a justificar. Por quê? De novo, seu cérebro ele procura conforto. Ele procura estar num estágio ali que ele não está desconfortável. Aí ele começa a contar essas histórias. E o pior de tudo isso? O pior é que você acredita na maldita história. Você acredita na narrativa e você cai dentro dela e começa a contar mais e cada história que você conta pra si vai corroborando com, sabe? É um viés ali, você entra num ciclo ali eterno de histórias. E aí você fica naquele looping, porque tem hora que você age, quebra a cara, aí você conta uma historinha, aí você age mais um pouco, quebra a cara, conta outra historinha e fica nisso. O ponto é que agora você deve estar falando algo que você não conhece minha realidade. Eu sim, Hugo, eu tenho motivos para reclamar. Não, você tá falando aí porque pra você é fácil. Pra você isso, pra você aquilo. Pra fulano de tal é lógico que é fácil. E aí? Ô, Diego, tá muito torto ali a câmera. E daí? Foda-se. Não vai mudar, a realidade não vai mudar. Você reclamar e chorar, a realidade não vai mudar. Eu vejo pessoas que às vezes querem perder peso. A pessoa ela tá 20 quilos acima do peso. Aí ela vira e fala assim... mas olha aqui, tô 15 quilos acima do peso, cara, agora eu vou começar, olha aí, sabe, pra quem já é magro é fácil, pra quem vai pra academia é fácil, isso e aquilo outro,
Cara, aceita que você chegou nesse resultado e que dá pra mudar. Agora, se você nem aceita a circunstância, nada acontece, tá? E aí você começa a ver o mundo de uma maneira diferente, porque o vitimista, ele põe a culpa em tudo. Ele põe a culpa na sociedade, ele põe a culpa no Bolsonaro, ele põe a culpa no PT, ele põe a culpa em tudo, ele põe a culpa no Instagram. Ai, mudou o algoritmo do Instagram, ai, mudou não sei o que, ai, a minha câmera não filma do jeito que eu quero, ai, isso, aquilo, e começa a falar, e a historinha começa, vira aquela coisa louca. Você começa a transferir a realidade, a responsabilidade para o mundo, você não encara a circunstância real que está acontecendo com você, você vai lá e terceiriza, aí o que acontece? Você fica confortável. Conforto, de novo, conforto. A culpa não é minha, pô, a culpa é da sociedade, a culpa é da economia, a culpa é do Instagram, a culpa é dos meus pais que não me ajudam, a culpa é da minha mulher que não me entende, a culpa é do meu projeto, enfim, cara, você coloca a culpa em tudo. Então, cara, se você hoje, provavelmente você que tá me ouvindo aí, às vezes você deve tá, porra, você tá falando pra mim, cara, você tá falando pra mim, cara, beleza, o que eu tenho pra te dizer é encare a realidade, encare a sua circunstância real, encare o que tá acontecendo com você hoje, você não consegue mudar isso, com o seu choro, com a sua birra, com a sua infantilidade, você não vai mudar isso. Primeiro ponto é encarar a circunstância, porra, tá assim, beleza. O que você vai fazer com relação a isso? O que você vai fazer com relação a isso? Às vezes a gente pega entrevista de pessoas que perderam o movimento dos membros, né, das pernas para baixo, e a primeira coisa que a pessoa fala, ela tem um nível de resiliência gigantesco. Ela fala, e aí? Né, eu vi recentemente uma entrevista, o cara falava, ele é até palestrante e tal, ele se viu naquela situação e falou, beleza, e aí? Eu ficar 2 semanas reclamando não vai mudar. O que eu tenho que fazer é começar a minha vida de novo, me adaptar. Eu tenho, sabe, só 2 possibilidades, né? As vítimas ficam ali, ó, na lamúria, né? No campo das lamentações. Cara, a pessoa que quer conquistar alguma coisa, ela vai, ela rompe isso. E isso está muito ligado com autoconsciência, tá? Autoconsciência. O único animal da Terra que tem esse poder é o ser humano. Que nem eu disse lá no começo da live, no começo da aula. Um cachorro, né, uma tartaruga, uma andorinha, ela não consegue ter essa autoconsciência que ela está se comportando como vítima e rompe isso. Não. O cachorro lá que está acomodadinho, ele não consegue. Você, ser humano, que está me ouvindo, você consegue entender. Se você está acomodado, se você está agindo como vítima, e você consegue, sabe, com uma força da sua autoconsciência, mudar. E isso requer bastante esforço. Sabe? Algo que você já pode começar a praticar é para de reclamar. Porra, para de reclamar do clima, e reclama se tá frio, e reclama que o relógio não despertou, reclama que vai ter que acordar cedo. Porra, velho, sério? Não tem coisa mais chata do que você estar do lado de pessoas que só reclamam. Sabe? Por muito tempo eu fiquei próximo de pessoas no trabalho, porra, reclamando o dia inteiro. Sabe aquela pessoa pesada, aquela pessoa chata, que reclama de tudo o tempo todo? Sabe por que essas pessoas reclamam tanto? Sabe por quê? Talvez você seja esse tipo de pessoa. E se for, tá tudo bem. O ponto é daqui pra frente, é você mudar com relação a isso. Sabe por que essas pessoas reclamam? Porque elas querem atenção. Quando a pessoa reclama, ela terceiriza a culpa e aí as pessoas olham pra ela. Elas olham. Olha que fenômeno estranho e louco que está acontecendo. Hoje em dia, a gente tá vivendo numa sociedade a competição de quem é mais vítima, a competição de quem é mais desgraçado, de quem tá mais fudido. Então, a pessoa ela chega e fala assim pra outra, né? Elas se encontram, amigos e tal. Pô, velho, você não sabe como é que foi ontem, cara. Não, vou dar outro exemplo. A pessoa vira e fala, cara, você não sabe a virose que eu peguei nesses últimos dias. Velho, fiquei mal, regaçado, não pude sair de casa, febre. Sabe o que a outra pessoa vira e fala? Cara, você não sabe como é que eu tava semana passada. Putz, travou minhas costas, peguei virose, fiquei com dengue e tava com um pouco de malária. Porra, velho, as pessoas elas querem competir de quem é mais vítima, de quem que é mais coitado, de quem tá mais, sabe, de quem tá... Porra, eu não tenho nem palavras pra falar. Sério, isso é grave, isso é quase como uma patologia. E a pessoa ela começa a fazer isso e ela não percebe. Ela tá ali, ó, só se vitimizando e contaminando as outras pessoas e falando e competindo. E aí ela vê alguém no nível de desgraça, ela fala, caramba, aquela pessoa que tá ali tá mais fodida que eu? Como assim?
Não pode, eu vou ter que me ferrar mais que ela. Porra, velho, sério? O vitimismo, ele é como se fosse um hábito. Como se fosse um hábito, não, ele é um hábito. Se transforma num hábito, de tanto que você faz. E aí tem um ponto importante. Cara, um vitimista sozinho, ele faz estrago. Só que quando um vitimista, ele se conecta com outros vitimistas, cara, é tipo como a dominação mundial. Sério. Eu já tive o prazer ou o imprazer de almoçar com pessoas que tinham ali numa mesa onde 5 vitimistas. Cara, você sai pesado, você sai mal daquilo. Você sai assim com o seu mindset, porra, você precisa até tomar um banho de sal grosso, porque é difícil. E as pessoas fazem isso sem que elas percebam. Eu, Hugo, nunca passei muito pelo comodismo. Eu desde sempre, desde moleque, já era muito ambicioso, já queria conquistar muita coisa, sabe? Já era meio alucinado, meio louco e tal. Não tinha os pensamentos, como a grande maioria não tinha, mas o vitimismo, meus amigos, eu lembro que no começo da minha jornada lá atrás, há uns 5, 4 anos atrás, mas era uma vítima, mas uma maldita vítima, e eu sempre culpei muito as minhas possibilidades, por exemplo, minha mãe, meus pais, o meu meio, os recursos financeiros, que fulano consegue, que fulano, né, tem mais oportunidade, eu não tenho. Eu terceirizava muito isso. Isso me confortava, eu falava, caramba, beleza, tô bem, tô muito bem. Até que eu percebi, caralho, velho, isso aqui é uma maldição. Eu tenho que me livrar disso aqui. E é literalmente libertador. Libertador quando você consegue dar passos sem se sentir uma vítima. Sem sentir uma vítima, tá? Cara, e qual seria o próximo passo, né? A pessoa, ela se comporta como vítima, ela precisa começar a se comportar como, muita gente fala, né, como protagonista. E não é esse o passo. Eu vejo muita gente falando, o oposto de vitimismo é o protagonismo. Não é, infelizmente. Eu tô para te falar aqui que não é o protagonismo. Você não vai virar de vitimista para protagonista da sua vida. Jamais. Esqueça essa balela. Pega essa ideia que te falaram aí em algum vídeo motivacional, amassa, joga no lixo, esquece. Você não vai sair do vitimismo, né, do conformismo, vitimismo pro protagonismo. Isso é balela. Sabe qual que é o próximo passo? Primeiro você vai amadurecendo, né? Você vai amadurecendo, vai se transformando numa pessoa madura, vai vendo que o mundo é real, vai vendo que o mundo é tangível, que o mundo não é flores. Sabe qual que é o próximo passo que você vai dar? É perceber que você é responsável pela sua vida. Você ainda não é protagonista da sua vida. Você não vai sair do vitimismo pro protagonismo. Mas só de você ser responsável, cara, tudo muda. Só de você ser responsável pelo peso que você está hoje, quando você sobe na balança e está 10 quilos acima, você é responsável, a não ser que você tenha uma patologia, né, que você sofra alguma doença, né? Eu estou pregando a regra, não estou pregando a exceção. De vitimismo, de não conseguir fazer um projeto acontecer, de responsável de saber que você tem total capacidade de fazer ele acontecer. Percebe a diferença? De você não terceirizar para o mundo aquilo que está no seu controle, aquilo que você pode fazer. Você não controla o que acontece com você. Isso de fato você não controla. Amanhã indo trabalhar pode ser que seu pneu fure no meio da chuva e, enfim, isso você não controla. Agora, você pode controlar a sua reação. Furou o pneu no meio da chuva, no meio da rodovia. Você pode ir lá chorar, bater no volante, espernear, feito uma criança de 12, 13 anos que faz isso naturalmente e ela está no período de fazer isso, ou você pode se comportar como um adulto. Adultos maduros falam, beleza, o que eu posso fazer? Furou o pneu? Vou sair na chuva, vou me molhar, vou trocar o pneu, vou entrar no meu carro e vou seguir meio adiante. Não vou nem perder tempo esperneando, não vou nem perder tempo chorando. Aí você não foi protagonista. Entendeu a diferença? Entendeu a diferença dessa magia que vem de, eu vou virar protagonista da minha vida, nossa, tudo vai acontecer, e o cara, para. Não, você vai virar responsável. Depois que por muito tempo você é responsável pelas suas ações, então você é responsável por ir para a academia, você é responsável por ler as páginas do seu livro, você é responsável por pegar uma ideia e transformar ela em ação, você é responsável pelos seus atos, você é responsável pelas suas emoções. Aí sim, você começa a se encaminhar para ser mais protagonista da sua vida, dos seus resultados. Mas, cara, existe um caminho que você vai ter que galgar por aí. Não é, Hugo, eu tô responsável pelas minhas ações durante 3 dias. 3 dias aqui, ó, eu tô como um adulto. E agora, o que vai acontecer comigo? Cara, beleza, continua. Por mais 6 meses, por mais 2 anos, por mais 3 anos, por mais 20 anos, seja um adulto e não uma criança que chora pra tudo que acontece.
que chora pra tudo que acontece. Cara, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo, né? Porque alguns vão se identificar. Que nem eleições. Bolsonaro ganhou. Cara, o pessoal parou a vida, velho, por causa disso. Velho, foda-se que é Bolsonaro. Foda-se que é Lula. Foda-se que é Dilma, que é PT, sei lá quem que é, que vai estar lá. Foda-se. Vai lá e toca a sua vida. Cuida da sua vida. Cuida daquilo que está dentro da sua esfera de controle, que é você. Você controla só a si mesmo. Você não controla as outras coisas. Você não controla. A gente já vai falar sobre isso também, tá? Então, alguns pontos que você vai ter que entender, que você vai ter que melhorar para sair desse nível de vitimismo. E saiba que você não sai do vitimismo da noite pro dia. É um processo. E é você se lembrar sempre, a partir de hoje, a partir dessa aula, eu sou responsável pelas minhas ações. Vai ter momentos que eu vou dar uma escorregada, eu vou me comportar como vítima, né, como uma criança, mas tudo bem, depois eu volto. Então esse é o primeiro ponto, maturidade. Procure ser uma pessoa madura. Procure entender que o mundo não responde conforme o seu choro, conforme as suas lágrimas, conforme a sua lamúria. O mundo não reage dessa maneira. Então é procurar ser uma pessoa madura. Outra coisa é procurar ter a gestão das suas emoções. Gerir as suas emoções. Não é controlar. Na aula de inteligência emocional que eu falei, não existe isso de você controlar suas emoções. Não se controla emoções, tá? Não se controla emoções. Isso é bobagem. Isso daí não existe, tá? Sentir pânico, sentir medo, você não controla isso. Você não controla. Tá vindo um cachorro, um pitbull na sua direção e, eu vou controlar, vou ficar pleno. O cachorro tá vindo me matar, tá vindo acabar comigo, eu vou ficar pleno. Feito um monge, né? Vou calcular aqui para subir numa árvore. Isso não existe. A única coisa que você consegue é gerir aquela emoção, até ele virar um sentimento, né? Primeiro ponto é a emoção, depois o sentimento. E começar a agir, né? Porque tudo isso que acontece quando você começa a se tratar como vítima, essa narrativa, ou a reclamação, ou enfim, a lamúria, é um sentimento que está ali atrás, é uma emoção, é algo que está ali te ruminando. Então quando você começa a ter essa gestão emocional, inteligência emocional, que é um músculo, você começa a entender, porra, velho, é isso aqui que está me sabotando, ó. É eu ser muito afetado, sabe? É o ego da pessoa. Às vezes, preciso me autoafirmar, preciso ser confortado pelo mundo, o mundo precisa me acolher, ou senão eu caio e quebro, eu sou de cristalzinho. Isso serve pra muita gente, tá? Muita gente que se diz forte, mas ela tá ali reclamando pra caramba, um crítico do mundo, que nada dá certo, que nada nunca vai dar certo, e ela é esse tipo de pessoa. Ela não tem ali, sabe, maturidade emocional, maturidade realmente, sabe, cognitiva pra entender como o mundo realmente funciona, tá? E outro ponto muito importante, que talvez te coloque na zona do vitimismo, é a insegurança. Insegurança. Pessoas inseguras normalmente se comportam como vítimas. E como que você muda esse quadro, né, de insegurança? Primeiro você tem que se transformar numa pessoa mais segura, mais confiante. Primeiro ponto de tudo é você ter autoconhecimento. Quando você tem autoconhecimento, entende quem você é, né? Eu já falei bastante disso, isso é básico, tá? Isso daí é tarefa de você já saber, de você se conhecer como você funciona. Porque aí você já entende quais são suas forças e suas fraquezas. Já começa por aí. E aí você começa a focar muito mais naquilo que você é forte. E aí você começa a desenvolver essas habilidades que você já é bom para ficar melhor ainda, tá? Então assim, por trás da insegurança que te coloca no mundo do vitimismo, é o preparo, é você praticar, é você estudar, é de você colocar a bunda na cadeira e estudar. Então, eu quero empreender, eu quero abrir o meu negócio, mas eu não sei nada de marketing digital, eu não sei nada de empreendedorismo, não sei nada de gestão de pessoas. Beleza, tem o Google aí, tem livros, vai lá e compra, senta e estuda, separa 3 horas por dia e estuda. Sério mesmo que eu vou ter que estudar? Sério mesmo. Não tem como você pegar um mentor, uma pessoa e fazer um input de todas as ideias dessa pessoa. Então você vai ter que estudar. Se prepare. Quanto mais preparado você está, menos inseguro você é, menos como vítima você você passa a se comportar. Então, por exemplo, eu vou começar a fazer mais palestras. Eu não gosto dessa conotação palestra, tá? Nada contra, não preconceito, mas eu não gosto muito dessa conotação. Mas eu vou começar a fazer mais workshop, treinamento, né? Então eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Ponto. Então, eu posso ir lá um dia falhar, sei lá, no meio do palco cair, ralar toda a cara no começo do treinamento, pode ser que aconteça, eu tô nervoso, vai lá e cai do palco. Eu posso me comportar como vítima.
cara, me preparo melhor da próxima vez, sabe? Treino mais, pratico mais, fico melhor, musculatura da coragem vai aumentando, tal. Ou seja, resumo, tá? Resumão. Insegurança se cura com preparo, autoconhecimento, sabe? Quanto mais preparo, mais autoconhecimento, mais coragem você vai ter, tá? Isso é um fato, Ponto muito importante para você parar de se comportar como vítima, porque as vítimas elas têm medo do mundo, elas têm medo de errar, elas têm medo da falha. Vamos falar sobre falha agora, né? Eu tenho muito medo de errar, esse é o ponto. Eu tenho muito medo do julgamento das pessoas. Normalmente é por julgamento, tá? Tenho medo do que minha mãe vai falar, tenho medo do que minha mulher vai pensar, tenho medo dos meus filhos, tenho medo dos meus amigos. Vai que eu começo a empreender e eu quebro a cara. Vai que eu falo para as pessoas que eu vou emagrecer 10 quilos e não consigo. E o pior é eu engordo. Vai que eu falo, sabe? Entende? Você tem medo do julgamento ainda. Você tem medo do que vão falar para você. Então presta atenção no que eu vou te falar agora. É uma realidade do mundo agora, tá? Existem três níveis que você consegue, de controle. O que é a zona de controle? Aquilo que você realmente controla. Isso é uma pequena porcentagem, que são as coisas que você controla. Sabe do que você realmente controla? Você. Você não controla o seu filho, você não controla a sua mulher, você não controla o seu marido, o seu esposo, você não controla o seu chefe, você não controla o seu trabalho, você não controla o clima, você não controla a sociedade, você não controla nada. Você controla a si. Então amanhã, se você precisar acordar meia hora mais cedo para ler o livro, isso você tem controle. Se amanhã você tem que parar de comer esse doce depois do almoço para emagrecer, isso você controla. Se amanhã você tem que se inscrever lá no workshop para assistir às aulas, isso você controla. O resto você não tem controle. Então, a maior parte da sua energia, não toda, porque você já vai entender os outros níveis, não toda, você tem que focar no que você tem controle. As pessoas não estão focando naquelas que têm controle. Elas focam, no etéreo, elas focam nas outras coisas, porque é mais fácil. Então começa a partir de hoje a olhar mais para si. Você tem controle de você. Essa é a primeira zona, né? O primeiro nível. O segundo nível é a zona de influência. Isso você não tem controle, mas você influencia de alguma maneira. Mas é uma pequena parte, né? Uma parte ali que está próxima a você. Então, por exemplo, você influencia os seus filhos, você influencia a sua mulher, você influencia o seu chefe, você influencia o seu meio ali, né? Isso é uma habilidade. Você pode até influenciar. Então, se algo acontece com você e você quer mudar essa realidade, se está dentro da sua zona de influência, você consegue. Se está dentro da sua zona de controle, você tem total controle. Agora, o terceiro nível, que é onde a maioria das pessoas depositam a energia dela, que é a zona de descontrole, que é a zona onde você não tem controle nenhum, que é o clima, economia, o mercado, enfim, tudo aquilo que você não consegue nem influenciar. Algo está com crise. Não vou começar a empreender porque está com crise. Olha aí a crise que está iminente aí, para. Isso você não controla. Sabe o que você controla com relação à crise? É você estudar mais, é você se preparar mais, é você investir em você, é você se conectar com pessoas que estão na mesma vibe. Isso você controla. Só que isso você não quer, né? Colocar sua energia. Isso você não quer fazer. Por quê? Porque é difícil, requer energia, requer empenho, requer sair do que eu falei? Da zona de conforto. Então, a partir de hoje, tudo que acontecer na sua vida, furou o pneu, sua mulher te traiu, enfim, qualquer coisa, de qualquer nível, pensa, tá na minha zona de controle? Tá na minha zona de influência? Ou eu não consigo fazer nada? Cara, se você não conseguir fazer nada, esquece, deixa passar. Aceita. A famosa frase, né? Aceita que dói menos. E vida que segue. Foca no que você tem controle. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente, falando desse exemplo de peso, tá? De peso. A pessoa tá lá tentando emagrecer, tentando mudar o corpo, se matriculou na academia, começou a fazer uma dietinha, treinou ali 3, 4 dias e tal. Aí ela vai no médico, aí ela descobre que ela tem baixos hormônios. Isso é uma zona de influência, né? Ela até ela não tem controle, mas ela consegue influenciar com alimentação, com mais treino, indo no médico, isso, aquilo. Só que o que acontece? Ela descobre que ela tem poucos hormônios, o que ela faz? Ela se justifica. Ela fala, olha aí,
Eu não tô mudando porque eu não tenho hormônios no meu corpo. Meu corpo não tá produzindo a quantidade de hormônio correta. Aí o que ela começa a fazer? Aí ela não treina, aí ela não faz a dieta, aí ela não vai no médico. Cara, tudo aquilo que ela teria controle, total controle, se ela fosse uma pessoa madura, uma pessoa que tá ali, sabe, encarando a realidade, ela faria, porra, é agora que eu tenho que focar nesses aspectos que eu tenho controle. E não jogar a toalha para aquilo que eu não tenho controle. E ficar me justificando, agora, porra, fez total sentido. Agora a minha historinha, velho, a minha historinha vai encaixar em mim. Porra, a carapuça vai servir perfeitamente. Agora eu não faço mais nada. Oxe, que bom. Porra, velho, sério mesmo? Sério mesmo? Foca no que você tem controle. Essa pessoa, para mudar o quadro dela, aí sim que ela tem que focar muito mais. Aí sim que ela tem que treinar muito mais. Aí sim que ela tem que fazer mais dieta, já que ela tem algo que coloca ela para baixo. Aí ela começa a influenciar isso. Daqui a pouco os hormônios se estabilizam, ela começa a emagrecer e tudo segue. Tudo segue. Faz sentido isso para você, cara? Faz sentido? Faz sentido que hoje você está com foco no lugar errado? Hoje você está com foco na sua mulher? Você está com foco no seu marido? Você está com foco na economia? Você está com foco no dinheiro? Você está com foco, sabe, em coisa que você não vai controlar. Você não vai controlar. Você controla si e influencia o que está perto de você. O resto, aceita. E começa a trabalhar naquilo que você tem controle para talvez um dia você ter controle. Talvez um dia você consiga ter controle. Quanto mais você foca em você, você vai se preparando, vai melhorando, você começa a ter uma zona de influência maior. Você entende? A sua zona de influência, ela vai crescendo. Ela vai crescendo conforme o tempo. Mas não queira pular etapas. Não queira queimar pontes, tá? Não queira queimar pontes. Só pra gente fechar, comece a mudar também a sua visão, a sua perspectiva, né? A vítima, ela olha muito pro problema. Ela olha muito para aquilo que não dá certo. Que nem um exemplo que eu dei. Ah, não tem hormônios. Não dá. Ah, meu projeto, putz, não dá, não tem dinheiro, não vai dar certo, tá em crise. A pessoa, ela foca no problema e ela mergulha, sabe, naquele balde de merda e não sai daquilo. Ela não sai, ela fica ali, ó. Aí a narrativa começa a fazer sentido, ela se sente bem, ela fala, aí as pessoas fracassadas em volta dela começam a corroborar com aquilo que ela fala, e aí fica tudo bem, todo mundo se abraça, é um monte de fracassado. É um monte de gente que não vai conseguir conquistar porra nenhuma na vida. Por quê? Porque uma começa ali, ó, a confortar a outra. Ouça, estamos aqui em amigos. Porque você fala com uma pessoa que tem um mindset diferenciado, você começa a reclamar, cara, essa pessoa, ou ela se afasta de você, ou ela vai te regaçar, velho. Ela vai te jogar pra cima. Ô, acorda, velho. O mundo não acontece pra você, não. Acorda, vai lá e busca os seus resultados. Vai lá e faz. Regaça as mangas, independente de onde você tá, se é privilegiado ou não, e faz acontecer. Mas uma chavinha tem que mudar. Foca na porra da solução. Pra tudo. Pra tudo na vida. Queimou o chuveiro de casa? Cara, eu vou reclamar que a resistência não funciona? Porra, vai lá e compra uma resistência nova e troca o chuveiro. Porra, minha mulher me traiu. Meu Deus, sou o mais infeliz do mundo. Porra, vai lá e termina o relacionamento. Toca a sua vida, toca os seus projetos, tenha as suas metas. Você vai encontrar outra pessoa. Ah, eu tentei o meu negócio e ele faliu depois de um ano. Beleza, reveja, aprende, cresce. Foca na solução. Tudo que você recebe do universo, do mundo, sei lá, de qualquer coisa que você queira chamar, são só feedbacks. São só feedbacks. Se você foi traído, é um feedback que o mundo está te dando. Seu relacionamento estava uma bosta. Alguma coisa estava acontecendo e você não percebeu. Você não tinha habilidade para perceber. O seu projeto não está saindo do papel, é um feedback do mundo. Você vai ter que mudar, você vai ter que mudar a abordagem. Ah, eu não estou emagrecendo, é um feedback, né? Alguma coisa está errada, pode ser os hormônios, o treino, a dieta. Você entende? Cara, esse é o ponto, esse é o ponto. Você muda a perspectiva, recebe o feedback, melhora e aprende. 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 Tá? Não existe mais erro e acerto. Existe acerto e aprendizado. Acerto e aprendizado. Acerto e aprendizado. Você não vai ficar a vida inteira acertando. Entenda isso de uma vez por todas, sabe? Coloca isso no seu cérebro, na sua alma, na sua estrutura biológica. Você não vai ficar acertando o tempo todo. E para isso, você precisa se comportar muito menos como vítima. Ou não se comportar como vítima, como uma pessoa madura. E que as coisas vão dar errado. E vão dar muito errado. Mas vão dar muito errado. Mas muito mesmo. Vai dar muito pau, vai dar muito errado. Eu, para fazer o meu projeto acontecer, nos últimos anos, mas deu muito errado. Gastei muita grana. Na verdade, eu não gastei, olha lá, muda a perspectiva. Investi muita grana. Perdi muito churrasco com os amigos. Sabe, tive que fazer muita coisa que me tirou da zona de conforto.
Mas antes eu tava ali, ó, no mundinho, os 2 primeiros anos, 3 primeiros anos, no mundinho vitimista ali, medíocre, pequeno, sabe, maldito, que só me consumia, me corroía. E aí eu chegava próximo de pessoas vítimas também, aí ficava uma beleza, né? Porra, passava mais de 4, 5 horas numa mesa de um bar reclamando da vida. E aí eu chegava em casa e me sentia o máximo. Porra, reclamando da vida. A vida é injusta. A vida é isso, a vida é aquilo. Ah, beleza, a vida é injusta mesmo. Tem gente que nasce em berço de ouro, tem gente que não nasce. E foda-se, isso não vai mudar nada. Isso não vai mudar a nossa realidade. A realidade, ela é palpável, ela é que nem esse papel aqui, ó. Isso aqui é a realidade, isso aqui não muda. Não é com a força do seu pensamento que o papel vai sumir. Que o papel vai ficar mais fraco. Beleza? Pessoal, era isso. Era isso, e eu tenho certeza, se você pegar isso que eu falei nessa aula, essa aula foi intensa, como pegando o gancho da aula de terça-feira, eu falei de muito mais coisas da sua estrutura de maturidade como ser humano antes da gente entrar em pontos específicos, como usar uma agenda, como usar um aplicativo, como ter técnica de produtividade, como ter técnica de como fazer um canvas, de como fazer, sabe, algo ali. Às vezes as pessoas não têm ainda essa maturidade básica para dar os primeiros passos. Aí é lógico que vai se frustrar, é lógico. Ela tá usando uma agenda linda lá, ela tá lá com a agendinha dela toda colorida, tá ali usando os post-it na parede. Vem um desafio, que acontece? Se comporta como uma maldita vítima. Você acha que vai dar certo um projeto desse? Você acha que algo disso vai pra frente? Óbvio que não. Ela tem todo o framework, todo o empiriquetamento das coisas, mas não tem a estrutura básica, que é a estrutura do cerne do ser humano, a maturidade para encarar a vida como ela é. Vamos ativar os comentários. Tá acabando o tempo. E aí, pessoal, fez sentido pra vocês? Fala aí pra mim nos comentários. Só pra gente finalizar. Fez sentido pra vocês? Fez sentido? Fala aí pra mim. Foi aquilo que eu falei. Eu quero falar para as pessoas que já entenderam o comunicado, que entenderam o nível, sabe, que querem ir pro próximo nível. Quem não quer, beleza. Não sabe. É só pra quem realmente quer. Fez sentido? Manda um joinha, manda um ok, manda qualquer coisa, tá? Fez sentido? Vocês vão sair daqui, vão executar isso que eu falei? Vão colocar no mundo real, no mundo prático? Sabe? Porra, velho, sai. Tira essa casca de vítima que tá hoje aí, te envolvendo. Te envolvendo. Eu tô aqui, às vezes, gente, sabe, por muito tempo, eu reconheço que eu fiz muito conteúdo pra, às vezes, por causa do meu ego. Porra, eu preciso me sentir bem, eu preciso que as pessoas falem que o é bom. Não, esquece disso, cara, esquece disso. Realmente, se você pegar o que eu falei e se transformar, sabe, e colocar no mundo, só isso, velho, só isso, sabe, só isso, é isso que eu te peço. Se eu transformar uma pessoa, um modo de pensar amanhã, a hora que ela estiver ali tomando café e ela derrama café na camisa dela e mancha a camisa branca dela, ao invés dela chiar e se afetar, ela vai falar, vai lembrar da live do Hugo e vai falar, porra, verdade, eu não sou uma vítima, sou um ser humano maduro, vou trocar a camisa e vida que segue. Se isso acontecer, minha missão foi cumprida. Isso mesmo, gente. Transformação da mente, vamos colocar em ação. Sim, vamos, muito bom. Muito obrigado, coach, sim. Todo sentido, sim, sim. É isso aí, pessoal, sabe? Mais uma aula. Faltam 2 minutos para terminar aqui. Nosso tempo vai estourar. Eu poderia continuar a estender, mas eu trouxe o máximo ali, esmaguei para vocês, para fazer sentido para vocês e que vocês apliquem a partir de amanhã. Já sabe, quem quiser expandir esse conhecimento para outras pessoas que precisem e estão se comportando como vítimas, às vezes a gente tem pessoas que a gente ama do nosso lado, que estão no conformismo, no comodismo e no vitimismo, e elas ficam ali. Porra, manda esse conteúdo. Esta live em especial, essa aula eu vou deixar durante as 24 horas, então manda pra alguém, cara. Só pra quem que você ama e se importa, tá? Não manda pra qualquer pessoa não, tá? Pessoas que estão próximas a você e você quer tirar ela com a mão ali do vitimismo, do comodismo, manda pra essa pessoa. Uma pessoa, 2 que seja, que sabe, pessoas que você gosta, que você ama, que você tem carinho e se importa. Não precisa mandar pra qualquer um não, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês gostem. E se não sabe, se não viu ainda, link lá na descrição do nosso workshop tá no ar até o final dessa semana. Não perde, conteúdo gratuito, extremo valor, tá? Tamo junto e até a próxima semana. Valeu, pessoal!